Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo eu vou falar acerca do tema presunção de inocência no Estado brasileiro. Nos dias 18 e 19 de abril de 2016, eu tive a oportunidade de visitar a cidade de Barcelos, que fica no norte de Portugal. Eu fui até essa cidade porque eu tive um artigo selecionado para participar no primeiro CONDIT, que foi o primeiro Congresso de Direito Constitucional Internacional realizado pelo IPCA, que é um instituto politécnico do Cávado e do AVE. O artigo que eu escrevi e que foi selecionado para esse evento diz respeito ao tema Direitos Fundamentais e Democracia. E no artigo eu tratei a respeito do habeas corpus 126292 do Supremo Tribunal Federal, que trouxe à baila a questão da presunção da inocência no caso brasileiro. O artigo está disponível no link, que está aqui na descrição do vídeo, e a seguir então eu deixo aqui para vocês a minha apresentação realizada nesse primeiro CONDIT. Bom dia a todos, o meu nome é Matheus, e eu venho aqui como pesquisador da CAPES e pesquisador do CEDIS, da Universidade Nova de Lisboa. E eu e a minha colega Caroline escrevemos acerca desse tema, Direitos Fundamentais e Democracia. E o que nós escrevemos é, na verdade, uma análise a partir de um caso concreto, que eu vou aqui trazer para vocês, acerca do que foi falado, inclusive, ontem na palestra de apresentação, ou seja, na palestra de abertura. Quer dizer, a questão de defesa dos direitos fundamentais e de vinculação disso com a ideia de democracia. Então, para que vocês compreendam o raciocínio, eu já começo aqui logo de cara com esse habeas corpus 126292. Esse é o nosso caso e a partir dele que nós então desenvolvemos essa ideia. E basicamente, eu resumi aqui, quer dizer, o cidadão ele foi condenado na primeira instância por roubo qualificado, circunstanciado, mas com direito a recorrer em liberdade. A defesa, então, apelou para o Tribunal de Justiça de São Paulo, seria a segunda instância, que negou provimento ao recurso e determinou a expedição do mandado de prisão, peço desculpas, mandado de prisão contra o cidadão. A defesa, então, impetrou um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, no caso brasileiro, e o ministro do STJ indeferiu esse pedido. A defesa, então, entrou com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, que faz o papel aí de corte constitucional brasileira, e o ministro relator, numa decisão monocrática, ele deferiu então o pedido e enviou ao plenário do Supremo para se decidir. Só que o plenário do Supremo decidiu de maneira inversa, ou seja, reiterou a decisão da segunda instância, negando então o direito do acusado de recorrer em liberdade. E aí, quer dizer, quais são os argumentos que o plenário utilizou? Quer dizer, em síntese, então, na primeira instância, o indivíduo teve a possibilidade de recorrer, recorreu-se à segunda instância, que indeferiu o seu pedido, foi para o Supremo num primeiro momento deferiu e depois o plenário então indeferiu. E os argumentos do Supremo Tribunal Federal dizem respeito ao fato de que, do plenário, como eu coloquei aqui, que a manutenção da sentença penal pela segunda instância, ela encerra a análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que autorizaria então o início da execução da pena. E aí, então, eles colocaram ainda que exaure-se o princípio da não culpabilidade, até porque os recursos cabíveis da decisão de segundo grau não se prestam a discutir fatos e provas, mas apenas matéria de direito. Ora, o que isso trouxe como consequência? A mudança da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, eu não coloquei aqui na apresentação, mas havia uma jurisprudência que era no sentido de o indivíduo recorrer à segunda instância e ali acabou-se, o que ficasse ali decidido não teria como recorrer ao Supremo. Depois, com esse habeas corpus de 2009, 84.078, se entendeu o contrário, quer dizer, se deu uma interpretação mais favorável ao cidadão porque se permitiu
a possibilidade então do cidadão recorrer até a última instância com base no princípio da presunção da inocência. E agora então esse habeas corpus agora de 2015, ele inverte o processo, quer dizer, retorna àquilo que existia antes. Então, nesse sentido, a nossa visão é a de que essa decisão do Supremo, ela acaba por contrariar esses direitos e princípios fundamentais presentes na Constituição brasileira, como o direito à liberdade, principalmente o princípio da presunção da inocência e a própria vedação do retrocesso, como eu falei agora, né? Ou seja, retornou-se a um entendimento que era um entendimento menos benéfico, digamos assim, ao cidadão. E, como eu trouxe aqui para vocês, quer dizer, o próprio artigo 5º da Constituição, no seu inciso 58, traz de maneira explícita, quer dizer, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, significa dizer que o cidadão tem a possibilidade, então, de exaurir todas as possibilidades de recurso, para aí sim se considerar que a sentença teve o trânsito em julgado, coisa que, com essa visão agora do Supremo, não mais irá ocorrer. Também, a título de ilustração, no âmbito da legislação infraconstitucional, tem aqui o artigo 283 do Código de Processo Penal, que traz a mesma ideia, ou seja, ninguém pode ser preso a não ser em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no caso do flagrante, que não é o caso aqui, e ainda a Lei de Execução Penal, né? Ou seja, ela traz nesses dois artigos aqui, artigo 105 e artigo 147, a mesma ideia de que se espera então que a sentença tenha o trânsito em julgado para aí então o indivíduo poder iniciar o cumprimento da sua pena. Fora aí as questões de documentos internacionais que eventualmente então essa decisão também infringiria. Eu trouxe também aqui, a título de exemplificação, dois argumentos, quer dizer, o argumento de um dos ministros que caracterizaria o voto vencedor. O ministro Luiz Roberto Barroso coloca esse argumento, passa-se a entender assim, que uma vez ocorrida a condenação em segundo grau, está rompida a presunção de não culpabilidade e, portanto, há a possibilidade de se dar cumprimento à decisão condenatória. Então, o que ocorre aqui na visão dele é um esvaziamento desse princípio da presunção da inocência, devido a não haver mais necessidade de se analisar os fatos em questão. Por sua vez, o ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, que foi um voto vencido, destacou aquele inciso do artigo 5º, né, que é literal, e aí o ministro então coloca isso, quer dizer, esse inciso do artigo 5º, ele estabelece de modo inequívoco que a presunção da inocência somente perde a sua eficácia e sua força normativa após o trânsito em julgado. Então, esse seria o caso. E aí a gente levantamos aqui algumas hipóteses ou algumas possibilidades. A primeira delas seria se essa decisão do Supremo é inconstitucional em si mesma. Mas o mais importante aqui, e esse é o nosso ponto de partida, quer dizer, a partir desse caso a gente debate esse tema, que é o que, na nossa visão, parece ser um ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Na nossa visão, essa decisão, esse habeas corpus se considera ou se apresenta como um ativismo judicial. Por quê? Porque os colegas brasileiros aqui sabem muito bem disso, né? E os colegas portugueses aqui, espanhóis, deixar claro que no caso brasileiro a gente vive um certo momento de radicalismo, né? Ou seja, ou é branco ou é preto, não tem meio termo. Então, um radicalismo político que acaba se refletindo na esfera jurídica. E nesse sentido, então, por que a gente considera isso como uma decisão ativista? Porque, ao nosso ver, o que o Supremo fez foi seguir um certo clamor popular com essa ideia de que a justiça precisa ser rápida e precisa ser eficiente. Ou seja, de maneira geral, quer dizer, talvez seja possível afirmar que muitas vezes no Brasil se questiona a justiça, porque os processos têm recursos e mais recursos e mais recursos, então demora-se muito para ter um resultado, o cidadão acaba se sentindo ali, não prejudicado, mas ele não vê a justiça sendo concretizada. Então, ao nosso ver, o Supremo acabou por seguir uma linha um pouco mais ativista,
né, de gerar essa mudança na celeridade processual, com base, talvez, nessa ideia de uma justiça, entre aspas, rápida e eficaz. Então, ao nosso ver, quer dizer, há uma clara mitigação dos direitos fundamentais em nome dessa suposta eficácia da justiça. Então, esse seria o aspecto aí vinculado ao caso, mas a gente trouxe aqui outros dois pontos também, que aí são riscos mais gerais que a gente apresentou também nesse texto, acerca do ativismo judicial em si. Então, o primeiro ponto que a gente quis destacar no nosso texto é a respeito não da judicialização da política, mas da politização do judiciário. Ou seja, é claro que o Poder Judiciário, e aqui quando eu falo Poder Judiciário eu estou falando especificamente do Supremo Tribunal Federal, ou seja, da Corte Constitucional Brasileira, é de conhecimento de todos, claro que o Supremo Tribunal Federal, que o Poder Judiciário, ele exerce uma função política, ainda mais uma Corte Constitucional. É claro que ela tem características políticas, até mesmo por ser um órgão do Estado. Então, como órgão do Estado, né, a Corte Constitucional, o Supremo Tribunal Federal, ele exerce a sua função política. Agora, essa função política do Supremo Tribunal Federal, ela não é, logicamente, uma função político-partidária. Ou seja, não se pressupõe, quer dizer, as decisões do Supremo Tribunal Federal, como de qualquer outra Corte Constitucional, têm consequências políticas, muitas vezes, mas não se espera que essas decisões sejam tomadas com base em motivações, e aqui também para usar uma dicotomia, de esquerda ou de direita, ou seja, a fundamentação não pode ser política em si mesma. Então, nesse sentido, o que a gente percebe? Quer dizer, que essa prática política, não política partidária, digamos assim, mas a função política é algo extremamente comum, é algo normal e, como a gente colocou, não traz nenhum risco ao ordenamento jurídico, ou seja, pressupor que a Corte Constitucional toma uma decisão, essa decisão tem consequências políticas, é claro, mas não há motivações políticas, isso é o exercício da função política de uma Corte Suprema, claro. Agora, como a gente colocou aqui, permitir que o Poder Judiciário atue no âmbito da chamada política partidária seria aceitar até mesmo infração ao princípio de separação de poderes. Quer dizer, não se pode pressupor que o Poder Judiciário, e aí eu repito, aqui no caso o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, tem uma fundamentação político-partidária, me perdoem aqui a expressão, mas de jogar para as massas, ou pelas massas, no caso, tomar uma decisão, porque existe aquele clamor popular por uma suposta justiça mais rápida, mais eficaz, que traga resultados, especialmente se a gente considera o caso brasileiro, em que o sistema carcerário, ele é um sistema carcerário, eu não vou dizer necessariamente assim falido, mas quase falido. Quer dizer, ontem, inclusive, foi colocado em uma das palestras que 40% ou 45% dos presos são presos provisórios, no caso brasileiro. Quer dizer, se tem, então, uma situação muito grave, e isso aqui, quer dizer, uma vez que isso se viesse, ou se vier a se consolidar, o que eu realmente espero que não, isso vai acabar gerando um inchaço ainda maior do sistema penitenciário brasileiro. Fora, quer dizer, fora essa questão prática, a própria questão de exercício aí de funções que são claramente definidas de um para outro. Então aqui, nesse sentido, então, se precisa ter claro essa separação bem clara das funções de cada poder. E aí aqui uma crítica que um professor da Universidade de Lisboa, ele coloca, o professor Blanco de Moraes, ele coloca esse entendimento com o qual nós concordamos, ou seja, o Poder Judiciário, por vezes, é tentado em certos sistemas a imiscuir-se no exercício de funções legislativas e administrativas, acoberto da interpretação e aplicação do direito. E essa é uma conduta que se caracteriza, então, como uma incursão indevida no conteúdo nuclear dos poderes alheios. E um segundo ponto, para finalizar, que a gente trouxe também, diz respeito ao risco da legitimidade democrática do Poder Judiciário. E qual que é a ideia que a gente levantou aqui?
É claro que o Poder Judiciário ele não tem uma legitimidade democrática no mesmo sentido que os outros dois poderes. Ou seja, os membros do Legislativo e os membros do Executivo têm uma legitimidade democrática que está diretamente relacionada com o resultado eleitoral. Né? Agora, o Poder Judiciário ele tem uma legitimidade democrática indireta, já que como órgão do Estado, e tendo os seus membros, então, escolhidos, né? É lógico que varia de país para país, no caso brasileiro, são indicados e depois se passa por uma sabatina do Senado, quer dizer, indicados pelo Executivo e aprovados pelo Legislativo. Há uma certa legitimidade democrática, indireta. Né? Agora, a questão é que quando o Poder Judiciário, ao nosso ver, começa a tomar esse tipo de decisão, ele acaba por se prejudicar nessa legitimidade democrática. Agora, o que a gente está chamando aqui de legitimidade democrática? Não é, logicamente, essa vinculação com o povo, mas é uma legitimidade democrática no sentido do Supremo Tribunal Federal se apresentar, em princípio, como um órgão imparcial. Quer dizer, se espera, ou imagina-se aqui que a população espera que o órgão de cúpula do Poder Judiciário tome decisões de maneira imparcial, de maneira, portanto, jurídica, não política, e é essa decisão imparcial que vai garantir essa legitimidade democrática. Ou seja, é uma aceitação popular, não porque o cidadão escolheu o membro do Judiciário, mas porque enxerga no Judiciário essa imparcialidade para tomar decisão. Então, como colocamos aqui, quando o Poder Judiciário em geral e o Supremo em particular chama para si essa responsabilidade pela decisão de temas politicamente custosos, ele deixa de lado a sua dimensão material, que são seus limites de atuação, e passa a agir na função de legislador. E quando ele faz isso, então ele deixa de ser imparcial e ele acaba por sofrer o mesmo problema de falta de legitimidade que os outros dois poderes vêm a sofrer. Ou seja, o cidadão, se ele gosta de uma decisão do presidente da República, ele apoia. Se ele não gosta, ele vai se opor ao presidente da República. Quando o STF toma essa decisão, então, politicamente motivada, o STF passa a sofrer desse mesmo apoio ou não apoio, o que é um risco para as próprias funções do Supremo Tribunal Federal. É isso. Obrigado pela atenção. E estou à disposição aí para dúvidas, comentários e debates ao final. Muito obrigado. E você, o que pensa a respeito desse tema? Você concorda com essa minha ideia de que o ativismo judicial acaba por enfraquecer a democracia e, consequentemente, os direitos fundamentais? Ou você defende a ideia de que, uma vez condenado em segundo grau, já é suficiente para o indivíduo começar a cumprir pena? O que você acha a respeito disso? Deixe aí nos comentários as suas ideias, deixe aí as suas opiniões, vamos debater esse tema. Esse tema é um tema bastante importante no que diz respeito à ideia de democracia e de direitos fundamentais no Brasil, ainda mais quando a gente considera o tamanho da nossa população carcerária, e é um tema que, sem dúvida, merece ser debatido. Não se esqueça de, se você tiver interesse aí, fazer um download do artigo que foi publicado no livro, nos anais do evento. Então o link para o artigo está aí na descrição do vídeo. Baixa lá o artigo, dá uma lida, que aí tem muito mais detalhes do que na própria apresentação. Deixe os seus comentários, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e de assinar o meu canal. Um abraço e até a próxima.